Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o vídeo aí é sobre um tema mais diferente, né? É sobre a condução, né, de motocicleta em rodovia, que às vezes parece simples, né, para quem está começando, para quem está há pouco tempo, acha que você pilotar moto na BR é igual na cidade, ou é igual numa rua tranquila, ou numa estrada de terra, sabe? E não é. Se você pensar que é, você vai estar colocando a sua vida em risco. Assim como eu já vi pessoas perderem a vida em rodovia, né, motociclista perder a vida, e muitos perdem, e muitas das vezes com colisão, né, colisão frontal ou colisão em traseira de veículos. Mas por que que isso acontece? Numa rodovia, vamos colocar por exemplo, aí vou falar sobre a rodovia que eu sempre costumo andar, que é a Regis Bittencourt. Você tem que ter muita perspecção, acho que essa é a palavra certa, né? Você tem que estar atento, né? Isso requer mais do que atenção, né? É você premeditar as coisas, o que pode acontecer, fazer uma premeditação. Eu vou dar uma dica bem básica aqui, como que você pode fazer para garantir a sua vida, a sua integridade, a sua segurança, antes de você entrar numa rodovia. Particularmente, primeiramente, eu conto sempre com Deus para me proteger, para guiar. Isso é uma questão de fé, entendeu? Eu conto com Ele para me proteger. E já faz mais ou menos aí uns 14 anos que eu trafego só de moto. Nunca pilotei carro assim, mas só moto nessa rodovia. Então eu já andei na rodovia em vários momentos diferentes, momento de chuva, em momento de sol, de trânsito, momentos assim tensos também, de feriado, e os momentos não são igual ao outro. Então você tem que ter ali a manha do gato para você dar um ali de ninja e sobressair, que é isso que muitas das vezes acontece. Num trânsito você tem que saber sobressair para você não ficar ali parado, você ir embora porque você está de moto, entendeu? Você tem que saber pilotar no trânsito. Com chuva é pior ainda, né? Que requer ali, eu acho que muito é da sorte, porque não tem como você enxergar muito, você não sabe o que está na sua frente no chão. É aí onde que eu entra a questão da fé, né? Que você tem que contar com ela, torcer para que não esteja nada na pista e você bater e capotar uma carreta, não passar por cima de você. E à noite também a visibilidade é muito pouca, certo? A visibilidade à noite é horrível. Muitas das vezes se você não tiver com a viseira boa, você vai só enxergar a faixa da rodovia e você só vai seguir por ela, você não vai ver também nada que tem sobre a pista. Por exemplo, que possa ter pedaços de pneu estourado, pedaço de beira de carreta, né? Ali de Sider, né? Tem umas carretas Sider que tem umas lascas de metal, que esse dia eu até vi uma na rodovia, sorte que era de dia. Mas até digo uma coisa para vocês, você que é piloto, motociclista, invista numa lâmpada de farol de qualidade, porque a sua vida não vale uma lâmpada. Coloca uma lâmpada aí LED, a lâmpada aí da mais potente que tiver, invista na sua vida, para que você possa chegar em casa, né, após um dia de batalha, se encontrar com a sua família de volta. E às vezes, um simples detalhe pode impedir isso, certo? Momento triste esses dias, que eu estava indo ao serviço, né? A gente viu aí um colega que perdeu a vida ali em Juquiá, estava passando cedo, eu vi ali, né, um colega aí de estrada que perdeu a sua vida aí na colisão frontal. E outra coisa que eu vou dizer também é sobre a travessia do canteiro central, que muitas das vezes é difícil da gente evitar, a gente vai e faz, é outra situação, pode colocar nossa vida em risco. Só que na BR, gente, trafegando no meio de carretas maiores,
do que o nosso veículo, a gente tem que ser inteligente e sábio também. Um exemplo, nunca fique atrás ou próximo de carretas. Primeiro, você não sabe quem é o condutor. Você não sabe quem é o condutor. Ah, mas é um caminhoneiro. Quem te garante que é um caminhoneiro, um cidadão que está ali? Por que eu digo isso? Acontece muito roubo de carga. Acontece muitas das vezes de o condutor ali estar sob efeito de substância. E há poucos tempos eu já vi 2 vezes uma carreta na minha frente fazendo zigue-zague, indo para lá, indo para cá, indo para cá, indo para lá. Aí eu te pergunto, você de moto, é certo você tentar ultrapassar essa carreta? Eu digo para você, você ultrapassaria ou você ia bem na mãe e esperava ela ir até você chegar ao destino? Eu digo para você, meus amigos, tenha sabedoria. Nem sempre a sua pressa pode ser o certo, pode custar a sua vida. Imagine que você está indo atrás de uma carreta, fazendo zigue-zague, você tenta ultrapassar e de repente, quando você estiver na lateral dela, ela joga com tudo para o seu lado e te esmaga contra uma parede de contenção na beira do asfalto, né, e fica ali, geralmente no canteiro central, né? Imagine. E eu estou falando isso, gente, não é julgando nem criticando ninguém, eu estou falando a realidade, você entendeu? Porque assim como tem pilotos, né? No modo geral, o ser humano tem os bons, tem os ruins, tem os conscientes, tem os inconscientes, tem os que faz o certo, tem outros que faz porcaria, tem uns que tá fazendo as coisas certas, outros que tá fazendo as coisas erradas. É por essa questão que eu tô falando, entendeu? Não é julgando, nem tendo preconceito nenhum, mas é falando uma realidade que acontece, certo? Então você tem que ficar ligeiro quanto a isso. E outra coisa, você tá indo atrás de uma carreta, de um veículo pesado, dependendo qual for a sua cilindrada, ou sendo alta ou sendo média, quando você vê um grande veículo de grande porte, uma carreta, vamos dizer, o que mais trafega, geralmente nessas BR grandes, na hora que ela der seta para mudar de faixa, né, você está indo pela direita, na hora que ela der para ir para a esquerda, ela deu seta e você percebeu que ela vai entrar, nunca tente ultrapassar. Nunca tente ultrapassar. Dê sem preferência para ela entrar ali e seguir a sua ultrapassagem, certo? Porque no momento que você for tentar ultrapassar, acontecer algum imprevisto com o seu veículo, porque todo veículo ele é mecânico, né? Pode surgir falha. E se você não conseguir, você pode ser jogado no canteiro central, você levar uma pancada. Então não tente medir força, porque se você olhar para o tamanho do seu veículo e você não tem como você comparar com uma carreta, por exemplo. Ela é muitas vezes maior e pesada, e você é como ali uma poeira perto dela. Então dê preferência para esse veículo fazer a sua ultrapassagem. Não queira ser ignorante, não queira achar que você consegue, não. Na dúvida, nunca vá. Vou repetir. Na dúvida, nunca vá. Só faça as coisas na certeza, certo? Eu, por exemplo, já tive muitos livramentos. Já entrei na frente de carreta, já aconteceu, já quase bati também em alta velocidade, porque é aquela questão que eu falei da perspecção, né, que você tem que ter, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Você ter ali, sabe, a sensibilidade. Porque às vezes você pensa que um veículo está indo, às vezes você não está legal também na cabeça, às vezes você pensa que o veículo está em alta velocidade e na verdade quem pode estar indo em alta velocidade é só você. Aí você pode acontecer de você colidir, certo? Colidir. E uma coisa que eu quero falar aqui também é sobre a travessia do canteiro central. Uma coisa que ultimamente eu costumo fazer pouco, mas já fiz muito. É outra coisa aí que pode, além de custar a sua vida, acarretar aí uma multa, que o valor dessa multa, até estava dando uma pesquisada para saber, está em torno de R$ 840 e a perca de 7 pontos na sua CNH, a travessia do canteiro central. E aí também tem uma jogada muito interessante para nós, né? Que nós eu erro mesmo,
entendeu? Eu cometo meus erros. Se eu cismar atravessar o canteiro central, eu atravesso. Eu erro também. Eu não posso só terceirizar o problema. Eu erro, atravesso. Se eu precisar, eu atravesso mesmo. Não tem tempo ruim, não. Entendeu? A ver não é correria, mas é necessidade. Porque às vezes a concessionária ela investe só em pedágio e não investe em acessibilidade aos condutores, né? Na rodovia, não investe em acessibilidade nas rodovias, certo? Regis Bittencourt mesmo esses dias, no momento aí, tem lugar que tá um matagal danado crescendo aí, ponto de ônibus que tem aí as margens, né, no acostamento, com o capim mais alto do que o ponto. Se você levar um boi lá, você engorda ele facinho, tanto mato que tem. A travessia do canteiro central, o que acontece? Se você vê um carro vindo, na sua perspecção, se você vê que ele está muito, muito longe, é um momento que você pode atravessar. Você vê mesmo que você bateu aí, está lá não sei na onde, ele está vindo lá não sei na onde. Você pode fazer essa travessia. Eu não estou ensinando aqui, gente, você cometer infração, porque isso é errado, acabei de falar aqui. Mas eu estou dando uma dica para evitar alguma morte, igualzinho aconteceu aí esses dias. É só para evitar de conscientização, para caso você quiser cometer esse erro, que esse erro não venha custar a sua vida, certo? É ou não é? Outra coisa, não atravesse na dúvida. Se você vê que o veículo está vindo e você vai ultrapassar porque der, porque sua moto é arrancada, porque você está numa moto, você atravessa rapidinho, igual eu costumo fazer muito isso daí, né? Que a gente consegue ter uma arrancada boa de moto. Às vezes numa dessas a gente pode se lascar. Por quê? Porque a moto pode encavalar ali, porque aquele passador de marcha, ele pode acontecer de você mudar a marcha e a marcha voltar ou não entrar. Já aconteceu comigo, mas graças a Deus que não foi assim nesses momentos, foi no cotidiano assim, sem ser em rodovia, né? Se você der uma besteirinha, e às vezes quando cai ali no neutro, que costuma muito, né? Então você vai atravessando ali a rodovia, tá vindo um veículo, você não tem certeza, mas vai, e você não sabe, não consegue calcular em mente ali a velocidade que tá vindo aquele veículo. Pode acontecer imprevisto, sua moto empacar ou impactar, você não conseguir sair do lugar, e você dificilmente pula da moto, porque geralmente quando acontece os acidentes, os pilotos morrem junto com a moto, é incrível, né? Tá com a moto, morre junto com a moto, não consegue pular, não sei que desgrama acontece, não sei se não consegue mesmo, sei lá, qualquer situação. Mas a melhor é evitar, certo? É evitar. Assim como às vezes a pessoa evita de passar por uma blitz, faz um longo caminho, que às vezes é melhor gastar um pouco de gasolina do que ser pego e perder o veículo. Você pode gastar um pouco mais de gasolina para você garantir a sua vida. Se tiver um retorno que não seja muito longe, o certo, nunca é errado fazer demais o certo. Entendeu? E nessa questão da travessia é muito perigoso, certo? Porque pode acontecer vários tipos de situação. Uma vez carro vindo em alta velocidade atrás do outro e você não vê também, né? Tá vindo um veículo lá, uma carreta bem lenta, igual uma lesma, mas você não viu que um carro em alta velocidade meio que se aparelhou, não deu tempo de você ver, você pegou e jogou na frente para atravessar ali o canteiro central e não deu tempo, certo? E você ser pego de surpresa, né? E outra coisa, outra dica que eu vou dar aqui, aqui de rodovia, você pilotar, né? Eu já passei particularmente por bons bocados aí, vários livramentos em rodovia, e isso que me fez ter experiência. E como eu disse aí, né, eu já estou acostumado a pilotar faz mais de uns 14 anos, creio eu, na rodovia. Então eu piloto na rodovia em várias condições, né? Eu tenho aí vários gatilhos de, como que eu posso dizer assim, vários tipos de noção em andar na rodovia. Eu premedito as coisas na minha mente, o que pode acontecer,
O que eu posso evitar? A gente tem que ter isso em mente, porque a gente não sabe quem está à frente de um volante, você estando de moto, certo? Você não sabe. E invista numa bateria que preste de verdade, não fica andando com bateria aí dando falha, não faça isso. Invista, porque o modo funcional da sua moto, de funcionamento, depende totalmente aí de uma boa bateria. Não é só de combustível, bateria é um dos principais para manter ali a vela jogando a fagulha, fazendo a explosão acontecer e o seu motor estando girando ali de boa. E a questão da lâmpada aí, que eu vou frisar mais uma vez, invista numa lâmpada boa, nas setas, sempre olhe nas setas, certo? Faça um teste na sua casa, às vezes, para ver se ela está funcionando, a seta. E outra coisa importante é a corrente da moto. Eu tenho o costume de sempre lubrificar ela. Sempre não ande com a sua corrente seca, porque isso também pode custar a sua vida, porque o atrito da coroa com a corrente ali é ferro, ali vai desgastando mais rápido, desgasta mais rápido. E também o atrito ali, eu nunca coloquei a mão, não sei, mas eu creio que pode esquentar também. E é um local que pega bastante poeira e areia. E se você não lubrificar, deixar seco, esse material aí, ele vai se degradando, pode ocorrer trinca e você não vê, e de repente a sua corrente estourar no meio da BR em movimento, certo? E acontecer aí o pior, estourar a sua corrente e você acabar acontecendo um acidente contigo. Então sempre, quando sair, procure ver sua corrente como que ela tá, se ela tá seca, se ela tente engraxar ela com alguma coisa ou lubrificar com óleo mesmo. Eu particularmente, sabe o que eu faço, que eu fiz esses dias, que eu não peguei muita manha, apesar que tem uma graxa aí própria para corrente, né? Eu misturo o óleo com a graxa comum, para ela ficar mais fina, porque a graxa também me parece que se ela não for certa, ela não é o ideal, porque ela resseca, né? Só que aí eu estou misturando ela com óleo, deixando ela mais fina, mas eu estou sempre fazendo. O que eu estou fazendo é mantendo a corrente lubrificada, não seca. Eu acho que aí para mim já está bom, independente. Você entendeu? Às vezes eu costumo passar bastante óleo também, certo? Muito óleo durante os dias que eu ando, os dias que eu ando mais também, os dias que eu também não ando, eu sempre verifico. Eu vou contar uma coisa aqui que pode até parecer mentira que aconteceu comigo. Uma vez eu estava na casa da minha irmã e, por incrível que pareça, eu do nada parei assim para olhar embaixo da moto e eu fixei o olhar bem na corrente. Quando eu olhei bem na corrente, você acredita que tinha um elo da corrente que estava partido? Está partido ela. Então aí é onde entra outra questão de você sempre contar com Deus. Agora imagine se não é Deus, não tem como você não reconhecer Deus. Pô, meu, tem uma palavra que diz lá que é incrível, cara. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. É uma das coisas que você pode levar para a vida, é essa. Reconhecer o Senhor. Agora eu te imagino o que poderia acontecer, né? Se Deus não tivesse guiado os meus olhos para estar vendo aquele problema. A corrente partida só de um lado, estava rachado, separada de um lado apenas. Só estava emendado o outro lado. Certo? Então prontamente ali eu fiz o reparo, arrumei essa corrente, porque ela estava com folga, deu para tirar um gomo e eu emendei ela. Para você ver, gente, acredite também na sua fé, tá? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, se apegue às coisas boas, porque você pode viver mais mediante a isso. Quero deixar meu abraço a todos que acompanham nosso canal e que Deus abençoe a todos.